muitas pessoas estão ainda pegando coisas do Velho Testamento e fazendo algumas coisas que não conduzem. Por exemplo, no Velho Testamento havia palavras, salmos, enfim, muitas coisas escritas sobre matar as pessoas, matar o inimigo. Jesus vem com um novo evangelho e uma nova mensagem dizendo que nós temos que amar os inimigos, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, não temos que sair por aí para matar ninguém, né? Nem triunfar sobre ninguém. Nós temos que ouvir a palavra de Jesus e seguir. Eu queria que você lesse comigo Lucas 16:16, que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então veja, Jesus está fazendo uma afirmação muito grave, séria. Ele diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Olha, se a lei e os profetas vigoraram até João, quer dizer que após João, então a lei e os profetas perderam o vigor, perderam a vigência, não devem mais ser observados, né? Agora há uma nova mensagem, há uma nova regra a ser seguida, um novo conjunto de regras a ser seguidos, que é o quê? É a palavra de Jesus, né? Jesus mesmo diz assim, falando a respeito daquele que o ama, ele diz assim: quem é aquele que me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, ouvir o que Jesus pregou, observar o que Jesus pregou e seguir o que Jesus pregou. É isso que nós temos que fazer, além de anunciar isso tudo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 e 2, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós vemos aí, então, o escritor aos Hebreus dizendo que antes Deus falou de muitas maneiras e com muitas pessoas, aos pais, mas falou pelos profetas. Mas agora, nestes últimos dias, o Senhor, nos fala através de seu Filho, nos fala pelo Filho, nos fala através de Jesus. Então é a Ele que nós temos que ouvir, né? E falando em a Ele que nós temos que ouvir, eu me lembro agora daquela passagem da transfiguração, lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 1 a 8, a palavra fala que Jesus leva lá consigo Pedro, Tiago, João, e eles sobem ao monte e Jesus se transfigura e aparece Moisés e Elias. Pedro fica entusiasmado, vê aquela situação e ele já logo diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso fazer 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele coloca Jesus como em primeiro lugar, mas ele coloca Jesus, Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. Ele coloca os 3 num plano só, como se ele estivesse dizendo assim: puxa, agora está tudo resolvido, nós temos a lei, nós temos os profetas e nós temos Jesus, tudo se completa. Mas diz a palavra que Pedro falava ainda, quando veio uma voz do céu, interrompendo até a fala de Pedro, Deus dizendo assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi.
e eles caíram por terra como desfalecidos, e Jesus vai até eles, e quando eles recobram a consciência, eles olham e só vê Jesus, e a lei e os profetas haviam ido embora. Então, foi um feito muito marcante que Deus precisou intervir para mostrar para Pedro, para os apóstolos, que agora era preciso deixar a lei e deixar os profetas em segundo plano e olhar para Jesus e ouvir a Jesus, o que Jesus tinha para dizer. E a gente percebe quando a igreja surge, logo após a primeira pregação de Pedro, né, nasce ali uma comunidade de cerca de 3.000 almas, e a palavra fala em Atos 2,42, menciona em Atos 2,42, que esses que se converteram, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era justamente o quê? A doutrina de Jesus. Era aquilo que Jesus pregou, era o que eles ouviram Jesus anunciando, e era o que também anunciava para eles. Então, Jesus vinha pregando o quê? O Evangelho do Reino. Nós percebemos isso, Mateus 4,23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Jesus não estava pregando os profetas, nem pregando a lei, ele estava trazendo uma nova mensagem para os discípulos. Em Lucas 4,43 também há um registro dizendo assim: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Muito bem, Jesus então pregava o evangelho do reino de Deus. E qual era o conteúdo desse evangelho? Muito bem, o conteúdo do evangelho do reino de Deus nós podemos perceber em algumas passagens, principalmente em Marcos 8, 34, 35 e Lucas 14. Nós vamos ver primeiro Marcos 8, 34, 35, que diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Nós percebemos aí esse conteúdo de um Evangelho que anuncia, que prega a morte do nosso eu, da nossa vontade, que anuncia um rei, um senhor, aquele que manda. Então Jesus é muito claro aí, ele convoca toda a multidão e também chama seus discípulos e ele diz assim: olha, se alguém quer vir após mim, a primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Se você quer me seguir, você vai ter que colocar tuas vontades em segundo plano ou em último plano. Você tem que negue-se a si mesmo. Você tem alguma vontade? Negue sua vontade. Ah, mas não é só isso. Ele também fala: tome a sua cruz. Lembra quando nós falamos do propósito eterno? O que Jesus veio fazer? Jesus veio matar a raça de Adão. Por quê? Porque essa raça estava inútil para Deus, uma vez que o homem estava no controle de sua vida, governando sua vida, dominando sua vida. Então, como o homem estava no controle de sua vida, Jesus veio lá naquela cruz, leva todos nós consigo na sua morte, nos inclui na sua morte e nos mata lá
para que Ele possa então entrar em nós novamente para poder nos governar. Então, por isso que quando Jesus prega o Evangelho, ele diz assim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, porque aquela cruz de Jesus também é minha, é nossa, conforme nós já vimos. E ele encerra aí também dizendo assim, quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse então vai salvá-la. Então Jesus diz que precisa negar a si mesmo, precisa tomar a cruz e precisa perder a vida, né? Em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, 27 e depois no versículo 30, Jesus declara assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse era o conteúdo do Evangelho do Reino que Jesus pregava. Então, ele pregava uma mensagem de morte para nós, para que no reino de Deus o único rei possa reinar, que é Jesus. Ele possa vir, entrar em nós, governar nossa vida. Mas Jesus não só pregou o Evangelho do Reino, Jesus também aplicou o Evangelho do Reino. E nós temos duas situações que mostram com muita clareza Jesus aplicando esse Evangelho. A primeira é com respeito àquele jovem rico. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 17 até o 22, fala de um rapaz que era muito rico, ele chega até Jesus, dobra o seu joelho e pergunta, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele guardar os mandamentos, e ele fala que tem guardado os mandamentos, né, desde pequeno, mas Jesus vem e diz para ele assim, ó, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá uma coroa no céu. Depois vem e me segue. E diz a palavra que aquele jovem, ele se retirou entristecido, porque ele tinha muitas propriedades. O que Jesus estava fazendo ali era aplicando o Evangelho do Reino. Porque Jesus sabia que aquele jovem, para seguir Jesus, ia dar problema. O coração dele estava nas riquezas que ele possuía, nas propriedades. Não é problema ter propriedade. O problema é o coração estar nessas coisas. E não dá para você agradar a Deus e agradar as riquezas, né? Então não dá para ficar com um pé num barco e outro em outro. Nós, na verdade, se quisermos seguir a Jesus, nós precisamos colocar todas as outras coisas em segundo plano. Lá em Lucas, como nós vimos, 14:33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não quer dizer que você vai, tudo que você tem, você vai pegar e vai dar, vai jogar, vai ficar sem, não é isso. Mas você tem que renunciar no seu coração. Você tem um carro, você tem que entregar na mão do Senhor. Você tem uma casa, é do Senhor. Por quê? Porque a sua vida tem que ser do Senhor. Se a sua vida, que é o bem mais precioso, tem que estar nas mãos do Senhor para Ele fazer o que Ele quiser, então as coisas que você possui também tem que estar nas mãos do Senhor. Você tem que renunciar isso já logo na porta de entrada do reino de Deus. Se você quer realmente seguir a Jesus, você tem que abrir mão de tudo que você tem e de tudo que você é. Uma outra aplicação desse evangelho nós vemos quando, lá em Mateus capítulo 8, 19 e 20, diz assim, então, aproximando-se dele um escriba, disse, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, pensa bem no que você está querendo fazer. Se você está querendo me seguir por onde quer que eu vá, já vou dizer para você, não tem casa, não tem caminha gostosa para dormir, cobertor para se cobrir, não tem cara. Então, se você quer me seguir, pense bem, calcule o preço. Então, esse evangelho do reino, ele sempre nos coloca para calcularmos o preço que é seguir a Jesus. É renunciar a tudo, é negar a si mesmo, é tomar a cruz, é perder a vida, é amar menos qualquer pessoa e ainda a sua própria vida, amar Jesus mais do que tudo. Então, esse era o evangelho, essa era a mensagem que Jesus pregava e que formou discípulos, porque muitos ouviam Jesus. Muitos viram as curas, as libertações que Jesus fez, mas nem todos estavam dispostos a seguir Jesus. Por quê? Porque tinha um preço alto para ser pago, né? Tinha um preço para ser pago e esse preço não era muito barato, né? Por quê? Porque implicava em renunciar a si mesmo, abrir mão da sua vida, do seu governo e seguir Jesus por onde quer que ele fosse. Então essa é a mensagem que já selecionava, porque assim, os feitos de Jesus, as curas, né, as libertações que Jesus operava, né, dos oprimidos, né, e também dos demônios, né? Jesus expulsava muitos demônios das pessoas, curavam muitos paralíticos, cegos, enfim, as curas e todos esses feitos atraíam multidões. Mas o evangelho do reino selecionava. Não eram todos que seguiam, né? Muitos seguiam Jesus até uma certa caminhada, depois não conseguiam mais seguir não. Por quê? Porque Jesus, a palavra de Jesus era uma palavra que gera morte para a nossa carne. E nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir isso. Jesus fala de dois caminhos, fala de duas portas. Uma porta estreita e uma porta larga. Porta estreita, tem um caminho apertado que conduz à vida e são poucos os que acertam com ela. E diz que a porta larga tem um caminho espaçoso que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Então, nós vemos aí que não são muitos os que se salvam. A palavra de Jesus também diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele não está dizendo que o Senhor é muito rigoroso e não quer escolher as pessoas. Não é isso, as pessoas é que não se escolhem. Por quê? Porque as pessoas seguem, muitas vezes, muitas delas nem ouvem, muitos ouvem e não querem seguir, muitos ouvem, seguem até um certo ponto e depois abandonam. Eu lembro agora de quando Jesus estava dando uma palavra muito dura para todo um povo, uma multidão, dizendo que se eles não comessem da sua carne, não bebessem seu sangue, não tinham parte com ele, nem com Deus. E aí foram saindo, um para cá, outro para lá, outro para cá, outro para lá, e todos foram, só ficaram os 12 lá, e Jesus falou assim, todo mundo foi embora, vocês também não querem ir? Jesus não estava preocupado em querer mimá-los, estava preocupado em não, a palavra de Jesus era essa, eles foram embora, não quiseram ficar, e vocês também não querem ir, não? Não querem ir embora? E Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, essa era a mensagem de Jesus, uma mensagem forte, uma mensagem que faz o homem decidir se ele quer seguir seu coração, sua vontade, ou se ele está disposto a renunciar, a perder tudo para encontrar a grande pérola, para comprar, adquirir a grande pérola. Na parábola Jesus fala da pérola preciosa, que o homem comerciante tinha
muitas pérolas e ele encontra uma pérola de grande valor, então ele vai e vende tudo que ele tem para adquirir aquela pedra. Então é assim, essa é a mensagem que Jesus anunciava. Se você quer ter a vida de Deus, você tem que entregar a tua vida, né? Então, estar disposto a abrir mão. Isso daí, essa era a mensagem que Jesus pregava.